Oi, tudo bem? Neste vídeo você vai aprender como fazer este lindo cachecol de tricô. É um cachecol muito estiloso e é unissex. Além do mais, ele é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que quando você terminar de assistir este vídeo, você vai correr para começar a tricotar o seu. E estes são os materiais que você vai precisar para fazer o cachecol. 2 novelos de 100 gramas da lã mollet. Este fio possui 200 metros a cada 100 gramas. Você também vai precisar de agulhas de tricô 5 mm, uma tesoura e uma fita métrica. E essas são as medidas do cachecol que eu fiz para demonstração. Mede 1,65 m de comprimento por 19 cm de largura. Mas no decorrer do vídeo eu vou te passar uma tabela de medidas na qual você pode adaptar o seu cachecol conforme a sua altura ou um tamanho desejado. E para você que não é falante de língua portuguesa, a lista de materiais e a tabela de medidas está disponível no seu idioma aqui abaixo na descrição. Oi meus amores! E o primeiro passo para você fazer o cachecol, você vai montar na sua agulha 38 pontos. Se você é iniciante e não sabe como montar os pontos na agulha de tricô, eu vou deixar o link da aula aqui abaixo na descrição, ou você pode clicar aqui nos cards do vídeo. Destes 38 pontos que você vai montar na sua agulha, 2 vão ser pontos de borda. Um ponto de borda no início da carreira e outro ponto de borda no final da carreira. O ponto que eu vou utilizar para fazer o cachecol é múltiplo de 4 mais 2, e eu usei o seguinte cálculo. 4 vezes 9 é igual a 36, mais 2 pontos de borda igual a 38 pontos. Este ponto de tricô é composto de apenas 2 carreiras e o desenho do ponto é igual no lado direito e no lado avesso. Você vai iniciar a primeira carreira no lado direito trabalhando da seguinte forma. Você vai iniciar a carreira com o ponto de borda. O primeiro ponto de borda em todas as carreiras, passe o ponto para outra agulha sem fazer. E agora faça a seguinte sequência de pontos. 3 pontos meia, 1, 2 e 3, 3 pontos meia, e agora faça um ponto em tricô. E basta você repetir essa sequência com 3 pontos em meia e um ponto tricô, até você se aproximar do último ponto da carreira, que é o outro ponto de borda. Então repita a sequência. 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. Repita esta sequência até o ponto de borda. Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete a mesma sequência. 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. E você vai finalizar a carreira com o ponto de borda, faça um ponto tricô. E observe, aqui no final serão 2 pontos tricô. O último da sequência, 3 pontos meia e um ponto tricô, e o ponto de borda que também será um ponto tricô. E assim você vai fazer a primeira carreira no lado direito. Vire o seu trabalho e agora na segunda carreira no lado avesso, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai iniciar a carreira com um ponto de borda, passe o primeiro ponto para outra agulha sem fazer e agora faça 2 pontos meia, 2 pontos meia e um ponto tricô. E apenas no início da carreira que você vai fazer 2 pontos meia e um ponto tricô. A partir de agora, você vai voltar a repetir a sequência de 3 pontos meia
e um ponto tricô, até você se aproximar destes dois últimos pontos da carreira. Então repita a sequência: 3 pontos meia e um ponto tricô, 3 pontos meia e um ponto tricô, 3 pontos meia e um ponto tricô. Repita esta sequência até você se aproximar dos dois últimos pontos da carreira. Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete a sequência de 3 pontos meia e um ponto tricô. E estes dois últimos pontos você vai trabalhar da seguinte forma: o penúltimo ponto, faça um ponto meia, e você vai finalizar a carreira com o ponto de borda, faça um ponto tricô. E assim você vai fazer a segunda carreira no lado avesso. Vire o seu trabalho. E agora, para você dar continuidade, basta você repetir novamente essas duas carreiras. Então, sempre no lado direito, você vai repetir a primeira carreira. Então, você vai iniciar a carreira com o ponto de borda. E agora você repete a sequência de 3 pontos meia e um ponto tricô. E basta você repetir essa sequência até o ponto de borda. Repita: 3 pontos meia e um ponto tricô. Mais uma vez, 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. Repita esta sequência até o ponto de borda. Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete a mesma sequência: 3 pontos meia e um ponto tricô. E finalize a carreira com o ponto de borda, faça um ponto tricô. E assim você sempre irá fazer todas as carreiras no lado direito. Vire o seu trabalho e agora no lado avesso você vai repetir novamente a segunda carreira. Você vai iniciar a carreira com o ponto de borda e agora faça 2 pontos meia, 2 pontos meia e agora faça um ponto tricô. E lembrando que somente no início da carreira que você vai fazer 2 pontos meia e um ponto tricô. A partir de agora você vai repetir novamente a sequência de 3 pontos meia e um ponto tricô até você se aproximar dos dois últimos pontos da carreira. Então repita a sequência: 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. 3 pontos meia e um ponto tricô. Repita esta sequência até você se aproximar dos dois últimos pontos da carreira. Quando você estiver aqui próximo do final da carreira, você segue fazendo 3 pontos meia e um ponto tricô. E estes dois últimos pontos da carreira você vai trabalhar da seguinte forma: o penúltimo ponto, faça um ponto meia, e o último ponto da carreira, que é o ponto de borda, faça um ponto tricô. E assim você sempre irá fazer todas as carreiras no lado avesso. E como eu disse lá no início do vídeo, o ponto terá o mesmo desenho no lado direito e no lado avesso, sendo que as duas carreiras são feitas de formas diferentes.
e isso pode ser um pouco confuso para aqueles que são iniciantes. Mas eu tenho duas dicas que podem te ajudar. A primeira delas é você se guiar pelo esse fio do início da montagem dos pontos. Quando este fio estiver para o lado direito, você sabe que aqui é o lado direito da peça. Quando este fio estiver para o lado esquerdo, você sabe que aqui é o lado avesso da peça. Outra forma é você usar um marcador de pontos. Assim que você terminar de fazer a primeira carreira, você vai marcar o lado direito. E toda vez que você vê o marcador, você sabe que aqui é o lado direito, e aonde não tem o marcador, você sabe que aqui é o lado avesso. E você vai repetir essas duas carreiras até você atingir o seguinte comprimento. E aqui está uma tabela que você vai usar de referência para fazer o comprimento e a largura total do seu cachecol, conforme a sua altura ou um tamanho desejado. Para você que não é falante de língua portuguesa, esta tabela está disponível no seu idioma aqui abaixo na descrição. Oi meus amores, e aqui eu terminei de fazer o comprimento total do meu cachecol. Lembrando que esta peça que eu estou fazendo para demonstração está medindo 1,65 m de comprimento por 19 centímetros de largura. Você vai fazer o seu cachecol conforme a sua altura ou tamanho desejado, seguindo a tabela que eu acabei de te passar. E deixa eu te mostrar o resultado do ponto. Olha que lindo este ponto de tricô, que é super fácil de fazer e tem este efeito maravilhoso. E como eu disse lá na introdução do vídeo, o ponto vai ter o mesmo desenho no lado direito e no lado avesso, como vocês podem ver. E agora eu vou te mostrar como você vai fazer a última carreira, aonde será feita o arremate. O arremate você vai fazer aqui no lado direito e você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai iniciar a carreira fazendo 2 pontos meio. 1 e 2. Toda vez que você ficar com 2 pontos na agulha direita, você vai pegar esse primeiro ponto e passar por cima do segundo ponto. E agora, para você dar continuidade, você sempre precisa ter 2 pontos na agulha direita. Então faça mais um ponto meia. Você ficou com 2 pontos na agulha direita, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo ponto. Mais uma vez, faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo. Faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo. Faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo. Faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo. Faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo ponto. E assim você vai fazendo o arremate do seu cachecol. E você vai repetir este processo por toda a carreira até o último ponto. Quando você estiver próximo do final da carreira, você repete o mesmo processo. Faça um ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo ponto. Faça o último ponto meia, pegue o primeiro ponto e passe por cima do segundo ponto. Você vai ficar com um ponto na agulha. Agora este último ponto você vai puxar até você formar uma pequena argola. Agora meça cerca de 10 centímetros do fio. Com a ajuda da tesoura, corte o fio e agora você vai passar esta ponta que você acabou de cortar por dentro desta argola que você formou quando puxou o último ponto. Passe por dentro e agora é só puxar o fio e ajustar. E assim está finalizado o arremate do seu cachecol.
Se você quiser dar um charme totalmente especial, você pode estar aplicando franjas. Se você não sabe como fazer e aplicar franjas no seu cachecol, eu vou deixar o link da aula aqui abaixo na descrição, ou você pode clicar aqui nos cards do vídeo. Oi meus amores, e o meu cachecol está finalizado. Veja o resultado final da minha peça. É realmente um cachecol muito bonito e fácil de fazer. Além do mais, você pode fazer esta peça para você e para toda a sua família e amigos nesta temporada de outono e inverno 2026. E esta foi a aula de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe muito este vídeo com seus amigos e o principal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e venha fazer parte desta comunidade de pessoas apaixonadas por trabalhos manuais. Eu quero muito agradecer o prazer da sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!